Seu nome completo, por favor. Deneval Macena Silva. O senhor é brasileiro. Seu estado civil, qual é? Casado. Casado. Sua profissão? Técnico agrícola. Seu endereço completo, por gentileza. Travessa Terezinha Coutinho, número 21, bairro Boa Vista, Chapadinha, Maranhão. Há quantos anos o senhor trabalha na Suzano? Há 22 anos. Qual a sua função? Eu sou supervisor florestal. O senhor pode me descrever o que é um supervisor florestal? O supervisor é a pessoa que acompanha as atividades de campo, né? Todas as operações no campo tem supervisores. Sim. E entre as suas tarefas está de fazer, aspas, a fiscalização, fecha aspas, das empresas contratadas? Porque cada empresa tem um supervisor responsável, né? Sim. Tem várias empresas prestadoras de serviço. A BL Construções, quem era o supervisor responsável? Da época... Era o senhor? Não era eu na época. Não era o senhor? Não. Em algum período em que, de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2011, o senhor chegou a supervisionar o trabalho da BL Construções? Não supervisionei o trabalho da BL. Não supervisionou? O senhor conhece o contrato da BR Construções com a Suzano? Não conheço o contrato também, não, as causas do contrato. Não conhece? Não. Que tipo de construção, que tipo de plantio era feito lá? Era um plantio feito para papel e celulose ou um plantio feito para energia renovável? Foi feito 2 tipos de plantio lá, Pela BL Construções? para a BL Construção. E o senhor pode definir, em termos de percentuais, 50% papel e celulose, 50% energia renovável, 30% papel e celulose, 70% energia renovável? Eu acredito que de energia renovável não chegou nem a 20% do plantio, no período desses 3 anos. O senhor acredita? Acredito. Com base em que o senhor acredita? Nós plantamos... Eu acredito, por exemplo, tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. Vou explicar. Então me explique. Nós, Aqui só acreditar não ajuda. tá. Nós plantamos, no geral, 26 mil hectares de florestas, Onde? na região de Urbano Santos. Não era vários prestadores de serviço. No montante, plantamos 26 mil. Certo. E dos 26 mil, só plantamos 3 para energia renovável. Se a gente fizer uma porcentagem disso, 3 mil de 26, E foi a BL que... as 4 prestadoras de serviço plantaram nesse modelo. E a partir de quando houve essa alteração para energia renovável? Foi no meado aí de 2011. 2011 ou 2010? 11. Não plantamos em 2010, 2011. Altera a operação quando é plantio de energia renovável para papel celulose? Ela altera a quantidade de mudas É plantadas. mais caro para o prestador de serviço? É mais caro um pouco, sim. Um pouco significa o quê? O que é um pouco? Assim. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor tem um conhecimento, eu não conheço floresta, mas eu sei quando a pessoa está tentando. Né? Tudo bem. Então vamos lá. Mais caro um pouco. O que é um pouco? É assim, quando mudou a atividade de celulose... Pergunta para o senhor. É mais caro. Aí eu perguntei, já é mais caro? Um pouco. O que é um pouco? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes? Eu acredito que o valor teria que dobrado, o valor dobrado da atividade. Dobrado, né? O custo. Pronto, agora o senhor me deu uma dimensão. Perfeito. E a remuneração da empresa foi dobrada? Foi. Foi feito um aditivo Foi. dobrando? Dobrou a remuneração? Todas as prestadoras de serviço foi feito um reajuste quando a quantidade de muda foi alterada. Perfeito. Foi feito um reajuste. Eu quero perguntar para o senhor se foi dobrado. Foi dobrado, sim. Foi dobrado. Tem documento dizendo que foi dobrado? Eu acredito no aditivo deve ter. Eu não tenho conhecimento do contrato, mas nas notas... O senhor acredita, eu já disse, acreditar a gente pode acreditar em muita coisa. Tem gente que acredita. É dobrado, sim. É dobrado a atividade. Tem gente que acredita. O valor, né? O valor. Tá certo. Foi pago outro valor. Tá. Mas foi dobrado. Foi dobrado. Quer dizer que até então era papel e celulose. E depois que houve a alteração, foi dobrado o valor da remuneração das empresas. Com certeza. Com certeza. Tá certo. Então tá bom. Com certeza. Eu posso acrescentar uma pergunta? Pode acrescentar. Vamos lembrar
do potencial de 3 mil hectares que foi plantado nesse novo modelo de alteração na quantidade de mudas, a BL chegou a plantar 278 hectares de floresta no modelo novo, no modelo 278. isso. Qual era a área total deles? A total que eles plantaram, eu não tenho conhecimento do total. O senhor não tem conhecimento? Não tenho. Do total que eles plantaram. O senhor não é supervisor? Não, mas eu digo assim, para eles plantar 3 mil hectares, eu não tenho certeza. Eu só tenho do que eu acompanhei a perícia. O senhor sabe que 278 Eu acompanhei a perícia, a gente foi em todas as unidades que eles tinham plantado e na soma deu isso. Eu fui auxiliar da perícia, por isso que eu tive essa informação. Entendi. Então, o senhor 278, o senhor constatou. Isso. Tá. E qual era o total que tinha lá? O senhor foi em toda a... Veja, o senhor foi em toda a... Palavras suas. Certo. O senhor foi em toda a região que eles plantaram. Aí o senhor me disse, eles plantaram de energia renovável 278. Ora, e qual foi o restante? O senhor me disse, o senhor acompanhou a perícia, o senhor sabe. Qual foi? É porque a perícia foi destinada, não foi em toda a área que ele tinha plantado, foi apenas no que tinha mudado a atividade. Por isso que a gente foi só nisso. Mas no georreferenciamento não foi indicado lá qual é a área completa? Não foi. Não foi definido. Então 278. Foi isso. Quantos empregados ele tinha quando começou a operar com papel e celulose? O senhor sabe dizer? Sim. Eu não sou preciso assim da quantidade de funcionários, não, mas eu acredito que eles tinham em torno de uns 40 funcionários. Certo. E quando trocou de... Continuou com a mesma quantidade, não mudou. Não mudou. Não. Quantidade de funcionários, não. Não mudou. As empresas nenhuma mudaram. Nenhuma mudaram. Quando é papel e celulose, se por hectare, ou nem sei se é por hectare, a diferença de um para o outro é 3. É 3 por 3 e 3 mudou. por 3. Quando é energia renovável... 3 por 66. Espaçamento 3 por 66. 66. Tá. Ou seja, no renovável planta-se mais muda Planta mais muda. do que no celulose. Certeza. E como é que se planta mais muda se não se bota mais mão de obra? Me explique aí, como é que se faz isso? Estou perguntando porque eu não sei. Me parece lógico, mas me diga. Diminui a quantidade o cara que plantava, por exemplo, 5 hectares, por exemplo. Quando mudou a atividade, a mesma quantidade de homem, por exemplo, vai plantar 3 hectares. Não planta mais os 5. Entendeu? Mas aí, compensação é o preço. É o preço. Se eu planto no espaçamento 3 por... Não adianta. Ó, se eu tô... Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu não entendo, tem sempre alguém que se prejudica. Se eu estou plantando 40 homens, porque os 40 homens não era só na atividade de plantio. Lá se fazia roçada, lá se fazia adubação, lá fazia tudo. Uma equipe destinada ao plantio, apenas uma equipe. Não é todos os 40 homens plantando. A empresa faz roçada, a empresa faz adubação. E tem uma equipe que faz plantio. Como a equipe do seu Bernardo era... Essa equipe do plantio tem que ser reforçada? Não necessariamente, porque quando a gente mudou para Suzano Energia Renovável, a gente baixou o volume de área plantada. Já era reduzido o plantio. Não precisava mais passar a mesma demanda que eu passaria antes para o prestador de serviço, não. Entendi. Da rescisão dele, qual foi a razão da rescisão? Eu não sei o motivo da rescisão, mas o motivo geral, que não foi só ele, parou as empresas todas. Todas as empresas prestadoras de serviço pararam ao mesmo tempo lá. Por quê? O projeto parou. O projeto da Suzano foi cancelado na região. Hoje não tem novo plantio, não tem... Nada. Tem só a manutenção do que foi plantado na época. Hoje tem uma empresa fazendo só prevenção de incêndio e limpeza. Quer dizer que a rescisão, então, não foi só dele? Não, foi de todas as empresas. E essa decisão de rescisão, ela se deu quando? Em 2012. 2012. Quando? No início do ano de 2012 parou todas as atividades. Parou todas as atividades. Ficamos só fazendo manutenção de lá para cá, não Certo. fizemos mais plantio. Mas
Essa decisão de parar as atividades, no decorrer de 2011, já havia sido... Teve um... Em 2011, se plantava para celulose. Até 2010, final de 2010 era para celulose. A empresa fazia 2 fábricas, uma no Piauí e outra no Maranhão. O projeto do Piauí parou. Aí parou todo o projeto. Aí tiveram um plano B. Vamos plantar para energia renovável com outra, uma mini fábrica. Aí começamos a plantar. Quando dava com 3 mil e poucos hectares que essas 4 empresas que plantavam estavam plantando, chegou uma decisão também que o negócio da Suzano Energia Renovável também não tinha decolado. Aí parou no geral. Foi assim, teve 2 paradas. Mas em 2011 foi sinalizado para as empresas de que haveria a prorrogação do contrato? Não tenho conhecimento. Não, como é que é? Parte de gestão de contrato, eu não tenho, não. Não sabe dizer? Não. Tá certo. Além da BL Construções, alguma outra empresa entrou na justiça também? Entrou sim. Todas entraram? 2. Tem uma que não entrou. A maior empresa e maior posto não entrou na justiça, não. Que até presta serviço, até hoje. Tá. Presta serviço até hoje. Presta. Então, a única que não entrou foi a que presta serviço. É a empresa grande, que era a JS, essa que plantou praticamente 3 mil hectares desse modelo. Mas a minha pergunta é, a única empresa que na época prestava serviço, que não entrou em juízo, não ingressou em juízo, é essa que continua prestando serviço? Presta em outra região, não presta aqui, não. Porque lá foi parado, né? Eu vou desenhar a pergunta para o senhor. Presta serviço, sim. Tá. É a única que não entrou em juízo? É isso. As demais entraram? As outras 3 de silvicultura entraram. Essa é a resposta aqui. A rescisão do contrato das empresas, né? Vocês tomaram a frente, a Suzano tomou a frente por quê? A rescisão do contrato trabalhista dos funcionários dessas empresas. Eu não sei, vamos dizer assim, como foi a decisão, porque é nível gerencial, né? Mas as empresas não estavam pagando os funcionários. Não estava no final. Tinha gente cobrando demais. Segundo, lá foi retido a última fatura para poder cobrir esses custos dos colaboradores da empresa, da prestadora de serviço. Foi retido e pago, com esse valor que era deles. E muitas das empresas, esse valor não era suficiente da nota, né, que tinha de prestação de serviço. Aí a Suzano foi e completou o resto para os trabalhadores não ficarem lesados no negócio. Mas os trabalhadores eles foram obrigados a receber da Suzano ou eles não? Não, isso envolveu o sindicato, envolveu tudo enquanto, não sabe? Jurídico, aí foi pago. E as empresas que prestavam serviço, elas concordaram com o pagamento? Não, aí eu não tenho conhecimento, não, porque não é da minha gestão isso aí. Tá certo. As empresas que prestavam serviço para a Suzano, elas tinham que ficar com o serviço com horas paradas, por quê? Não tem motivo para ficar com horas paradas. A Suzano tinha que entregar a área para plantio como? Limpa ou cabia a eles fazer a limpeza? Tinha uma empresa que trabalhava só na limpeza, entregava a área no pronto de silvicultura. Tinha o desmatamento. A empresa Guedini, era a empresa que tinha os tratores. Na área que ele trabalhou, que a empresa dele trabalhou, como é que foi entregue a área? Limpa no ponto de plantio. Limpa no ponto de plantio. Qualquer outra atividade que precisasse, por exemplo, ele fazer, tinha um nível de pagamento para ele daquela atividade. Muitas atividades, por exemplo, um trator de esteira não deixa uma área, vamos dizer, 100% limpa. Mas se os trabalhadores dele fizessem a limpeza antes do plantio, um acabamento, era pago em diária avulso de homem trabalhado. Contava 10 homens, trabalhou, aí pagava. Por isso que na nota. Isso, na diária, né? Era assim. Como não era nem plantio e nem adubação, era uma limpeza diária e pagava na diária.
Na nota deles tem diária de homem avulso era fazendo isso. Entendi. E no período chuvoso, como é que fazia? Do mesmo jeito. Mas tinha acesso ao local? Sempre teve. Porque só planta com adubo. E o adubo tem que chegar numa carreta, numa bitrem, não tem como não chegar. As estradas são tudo de pissarra no nosso setor todinho. E chega? Chega, tudo chega. Até hoje chega. É tudo encascalhado. Doutora? Bom dia, seu Demerval, Bom tudo dia. bem? Tudo bem. Vou fazer as perguntas ao juiz, ele direciona ao senhor, o senhor responde ao juiz, tá Ok. O senhor informou que o senhor trabalha na empresa Suzano há 22 anos. Eu gostaria que o senhor informasse ao juízo se a época de 2009, qual era a função que o senhor exercia e em que localidade? Eu era supervisor de desmatamento e enleiramento. Eu entregava a área limpa para a silvicultura, Em qual localidade? na região lá de Urbano Santos. Nós trabalhamos em 4 municípios, né? Tá, então o senhor acompanhou o início do contrato. O senhor tem a informação, o senhor sabe informar o juízo, se a área que foi disponibilizada para a execução do contrato, ela foi vistoriada previamente pela Suzano, antes da execução? Sim. A gente entregava o mapa para cada prestador de serviço, de quais eram os talhões que ele ia plantar. Já dava tudo já mastigadinho, sabe? Essa vistoria, a pergunta que eu quis fazer, talvez o senhor não compreendeu, ou talvez eu não fiz da forma correta, se essa área ela foi vistoriada no sentido se estava liberada, ela foi entregue liberada, de pronto, né, pronta para a imediata execução do plantio. Sim, era sim. E o prestador de serviço, mais um supervisor da Suzano na área antes de entrar. Não foi necessário nenhum tipo de serviço extraordinário pelas empresas contratadas? No Não, sentido de não. limpeza, realização de... A limpeza que fazia, porque lá tem uma situação assim, tem horas que, dependendo da vegetação, o trator não deixa 100% limpo. Aí os homens faziam e pagavam nessa diária que eu acabei de citar. Mas era o acordo entre o prestador de serviço, o encarregado da Suzano e o encarregado da prestadora de serviço, e o lá definia antes do início da atividade. Quem, à época de 2009, o senhor recorda quem que fazia essa vistoria in loco para repassar ao senhor ou alguém da Suzano essa necessidade do serviço pelo prestador, pelo contratado? Era um prestador de serviço que hoje já não estão mais na área, né? Na época foi reduzido, né? O quadro não ficou ninguém daquela época, só eu. Mas o senhor não recorda quem era o representante da Suzano que fazia essa verificação in loco para dizer exatamente se precisaria fazer uma limpeza? Tinha vários, não sei se era o Reinaldo, se era o Técio, eram muitas pessoas. Cada frente de serviço tinha um encarregado, não lembro quem era o deles no momento. Tá, ok. E essas pessoas repassavam essas informações para o senhor e o senhor Não. repassava? Não para mim. Todos eram supervisor, passava para o gerente. Eu passava da minha responsabilidade, que era o desmatamento e o enleiramento, deixar a terra limpa. Aí a silvicultura vinha atrás, sabe? Aí passava para a gerência e discutia as coisas. Tá, ok. O senhor informou, em dado momento do seu depoimento, que havia uma expectativa de construção, de implantação de 2 fábricas. O senhor também informou que não tinha conhecimento, não tomou conhecimento, qual foi o motivo do cancelamento do projeto. Mas essa informação de que havia essa possibilidade de instalação de fábricas dava uma previsão de manutenção de um contrato com os parceiros, que seriam as fábricas que estavam no plantio, a longo prazo, ou era um contrato menor, um contrato anual? Eu não sei a vigência dos contratos, né? Não sei se era de 3 anos, se era de 1, se era de 2. Eu não tenho conhecimento da vigência dos contratos, mas sempre um contrato na Suzano não passa de 3 anos. Certo? É só 3 anos. Se tiver de renovar o contrato com o prestador de serviço, faz um novo aditivo, valores. Né? Não tem contrato a longo prazo com a Suzano, não. É 3 anos e a visão de um prestador de serviço só dá de ver 3 anos na empresa. Tá, eu gostaria que o senhor informasse, se o senhor tem conhecimento. No seu depoimento, o senhor informou que, com a alteração do objeto do contrato, que passou de produção de papel e celulose
para energia renovável, que houve uma compensação de valores, se salvo engano, o senhor informou que foi através de um aditivo, mas que, pelo que o senhor sabe, não impactou o contrato do autor, da empresa autora, porque ele não contratou outras pessoas, pelo que o senhor informou, não houve esse acréscimo. A título de que, então, foi dobrado ele recebeu esse aditivo dobrado no contrato dele? A quantidade de muda, num espaçamento que mudou, aumentaria a quantidade de muda. Quando muda a quantidade de muda, tem que mexer nos valores. Mas as mudas são fornecidas por vocês, então esse custo não é repassado para ele. Então, por que ele iria ser remunerado a mais se ele não iria estar gastando com as mudas, não iria estar gastando com pessoas... Mão de obra. Então, houve então um acréscimo de contratação. Houve um homem que plantava 1 hectare num espaçamento de 3x3, ele não chega a plantar mais 1 hectare. Ele plantar só meia, por isso que o valor foi corrigido. É por isso que eu estou lhe perguntando, assim. que não havia... O que a doutora está dizendo? Que o senhor está entrando em contradição. Quando eu perguntei ao senhor se aumentou o número de mão de obra, o que o senhor me disse? Não, porque não aumentou. Plantava X, agora planta só Y. E aí o senhor está dizendo agora que houve um aumento de mão de obra. A doutora quer esclarecer isso. Aliás, todos nós queremos esclarecer isso. A demanda de cada empresa também foi reduzida. Seja objetivo. O senhor disse ainda há pouco que não aumentou a mão de obra. E o senhor disse agora que aumentou. Seja objetivo. A mão de obra, não, realmente, a quantidade de homem não aumentou. Não aumentou a quantidade de homem. Entendeu? Diminuiu foi o volume de plantas no campo plantado. E o valor foi maior o valor. Pode continuar, doutora. É um pouco incongruente no sentido... Não, faça a pergunta, doutora. Eu vou só fazer a pergunta. As conclusões eu tiro. Não, eu vou só esclarecer por que eu estou lhe perguntando isso. Porque geralmente... As conclusões e as consequências... Sim. Né? Por favor, faça a pergunta, doutora. O aditivo, ele então foi repassado, apesar de o senhor ter verificado que provavelmente o impacto econômico não aconteceu. Então ele recebeu esse aditivo a título de quê? É isso que eu quero entender. Se ele estava recebendo mais e estava com a mesma produção, com o mesmo tanto de pessoas, para que a Suzano iria pagar mais para ele? O tempo de plantio dele aumentou. Então foi pelo tempo que ele gastava no plantio. Mais para plantar 1 hectare, por isso que foi pago o valor maior. Tá ok. A respeito da rescisão dos funcionários, você informou que o senhor tomou conhecimento que foi a Suzano que procedeu com a rescisão. O senhor estava presente na reunião? Não estava. O senhor sabe informar se havia dificuldades ou problemas da Suzano para com as secretarias de meio ambiente, licenciamento, se as empresas contratadas sofriam algum tipo de paralisação de execução do contrato por conta de ausência de licenças ambientais? Não, porque a nossa licença é uma licença do projeto todinho, é uma licença só. Durante todo o período só existia uma licença? Uma licença. Isso aí não teve problema nenhum, não. O senhor tinha contato com essa licença? A licença ficava com o senhor no seu núcleo ou ficava em outro escritório? Não, fica lá no escritório, tem todas as licenças lá disponíveis. Até porque a licença tem vigência de 2 anos, né? Aí vai renovando. O senhor tem conhecimento se a empresa do autor, a BL Construções, ela realizou atividades estranhas, diferentes do objeto do contrato, além de plantar? Ela realizou para a Suzano alguma atividade durante 2009 a 2011, diferente dessa, do plantio? É porque a silvicultura não é só plantio. A BL realizou várias atividades. Adubação, roçada, aplicação de gel. O que eu quero saber é diverso desse objeto. Exemplo, desmatamento de floresta, abertura de estrada, concretização, realização de construção de ponte,
esse tipo de serviço, que é alheio ao objeto de silvicultura. O objeto inicial da ABL... Doutora Naval, ela fez uma pergunta objetiva. Responda objetivamente. Se o senhor quiser responder. Sim. Sim, ela fez outros... Qual foi a atividade que ela realizou? É por isso que eu tinha que voltar à pergunta. Em 2009, a empresa BL iniciou as atividades dela em estrada e silvicultura. Passou um período lá de uns 6 meses, por aí, a empresa, o seu Bernardo, não teve mais condição de realizar a atividade. Ele chegou, disse que a parte de construção civil podia passar para outro prestador de serviço. Aí ele saiu dessa atividade e continuou de lá o resto do projeto só na parte de silvicultura. Foi só no início que teve essa operação de engenharia civil, que era estrada, bueira, essas foi coisas. Bem importante, realmente eu vou ter que voltar nessa pergunta. Durante, então, 6 meses do ano de 2009, ele realizou uma atividade de construção. Era botar cascalho, nivelamento de estrada. O inicial foi isso. Foi duas frentes de serviço. Ele começou trabalhando com estrada e com silvicultura. Mas a própria BL chegou lá e disse para a empresa que não tinha condição de tocar mais essa atividade. Então foi passado para um novo prestador de serviço e de lá o restante do projeto até finalizar foi só a parte de silvicultura. Correto. Durante esses 6 meses, então, não havia esse contrato com essa empresa que o senhor informou, salvo engano, como é o nome? A empresa que continuou a partir daí com estrada, uma empresa chamada Guedini. Foi contratada quando? Em 2009 também nas estradas. E até o final do contrato, quem ficou então realizando esse serviço de desmatamento? Era a mesma empresa que fazia o desmatamento, é isso. Tá. Você sabe me informar por que a empresa BL tinha que executar esse serviço de desmatamento, como você informou, de realização de pissarra, abertura de estradas? Por quê? O contrato, porque era iniciar o projeto. Eles tinham um contrato disso. Pois é, mas o senhor informou também, eu queria só que o senhor esclarecesse, que o senhor informou que quando a Suzano, entregou o projeto para a BL, ela entregou de pronto, imediato, para o plantio. Então, como é que o senhor me informa agora que 6 meses ele teve que realizar um serviço de abertura de estrada, de desmatamento, de realização de construção de pontes, se o senhor me informou na primeira pergunta que eu fiz, que a Suzano entregou o plantio de forma de trabalho imediato? Antes do plantio tem o desmatamento. Ô, Suleiman. Tá onde explica? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responde. Agora, não fique tomando o meu tempo, tentando enrolar. Tá certo? Se o senhor não quiser responder, doutor, eu não quero responder. Tá perfeito, tá ótimo, não tem problema nenhum. Agora, ficar respondendo aquilo que não está sendo perguntado para ganhar tempo, isso não. Tá claro isso? Tá claro. Tá claro? Tá. Então tá bom. A doutora fez uma pergunta objetiva. O senhor quer responder essa pergunta? Faça a pergunta, doutora. Me responda de uma maneira objetiva. Se o senhor quiser responder, o senhor responde. Agora, se não quiser, também não vou ficar zangado. Mas o que eu não quero é ser enrolado. Vamos lá, doutor. Diante do seu depoimento, eu vou tomar por princípio aquilo que o senhor já respondeu. A gente tem 2 situações. Nós temos 2 situações. Uma primeira pergunta que eu fiz para o senhor, se a Suzano ela tinha responsabilidade, se ela fez essa vistoria e se ela entregou a área de silvicultura, a área de plantio, de forma pronta para o serviço a ser executado. O senhor me informou que sim. Posteriormente, eu lhe perguntei se a empresa autora, BL, ela teria executado serviço alheio ao objeto que seria plantio. O senhor me informou também que sim. Que seria 6 meses. Então, eu queria que o senhor esclarecesse só se a empresa Suzano entregou de forma pronta e de forma livre a área do plantio ou se houve uma prestação de serviço anterior por parte da BL, da empresa autora, para fins de limpar, de preparar a terra para a execução do objeto do contrato, que era plantio. Não, doutor, por favor. A resposta é dele, doutor. Por favor. Senhor Lermaval, por gentileza, responda. Por favor. Por favor, doutor. Por favor, prossiga.
As atividades foram iniciadas em janeiro. Pergunta é pertinente. Prossiga. As atividades foram começadas tudo junto, no mesmo dia. A Suzano chegou e disse assim, vamos fazer estrada, vamos limpar a área e vamos plantar. O trator ia na frente limpando, a turma da muda já ia atrás, colado no plantio. De quem era o trator? De várias empresas, inclusive do seu Bernardo. A empresa dele ia limpando, a empresa dele ia plantando, era atividade tudo junto, estrada, tudo ao mesmo tempo. Então, o escopo do trabalho dele não foi só o plantio, foi também fazer estrada. Ele fez inicial do negócio, ele fazia estrada e plantava. Inicial. Doutor, por favor. Eram dois contratos. Eram 2 contratos, doutor? Mas no processo até anexado. Doutor, por gentileza. O senhor pode, inclusive, se for o caso, juntar o senhor vai esclarecer. Doutora, pode prosseguir. Eu gostaria que o senhor não fosse mais interrompido. Doutora, posso prosseguir. A doutora não interrompeu o seu depoimento. Tá, só um instante, que eu também acabei de... O senhor tinha conhecimento, o senhor também estava na empresa há bastante tempo. Se o senhor Bernardo, o senhor conhecia ele de prestação de outros serviços para a empresa Suzano, anteriormente a esse contrato? Prestou serviço para a empresa comercial agrícola Paineiras, lá muitos anos atrás, que era do Grupo Suzano. Era a Paineira, comercial agrícola Paineiras, que ele prestou serviço na abertura de divisa lá em 97, 2000, por aí. Então o senhor tinha conhecimento que ele realmente tinha um vínculo contratual anterior. Mais alguma pergunta, doutora? Vamos? Só um instantinho. Pois não. Qual a frequência que o senhor comparecia do núcleo da Suzano, que seria um escritório, à área de execução de serviço? O senhor frequentava com uma frequência de quanto tempo? Não, frequento todos os dias, só que não é na frente de silvicultura, que é eu sou supervisor da supressão e leiramento. Do plantio não, né? Do plantio não. Não tem essa frequência, não. Sem mais perguntas pela... Pode pela ser.